Graças e paz, meu amado, minha amada. Mais uma vez aqui me encontro com esse alimento maravilhoso, maná da vida. Nossa, quanto mais a gente se alimenta desse pão santo que é a palavra do Senhor, mais dá vontade da gente mergulhar, mais dá vontade de se buscar. E a palavra do Senhor, o Senhor colocou em meu coração para trazer a vocês hoje. Ela se encontra no livro, ou melhor, na carta à igreja de Coríntios, uma carta enviada pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, aquele que foi perseguidor, daqueles que se viam a Cristo. E no final de tudo, o Senhor foi lá e o transformou e o tornou seu servo. O apóstolo Paulo envia a carta à igreja de Coríntios, em carta de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 16 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não queremos que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? No final, o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta ao povo, à comunidade de Coríntios, à igreja de Coríntios: por acaso queres irritar o Senhor? Tu és mais forte do que Deus para aguentar o peso da mão do Senhor sobre ti? Essa foi a pergunta para aquele povo, e essa é a pergunta para você. Essa carta que o apóstolo Paulo envia à igreja de Coríntios é uma exortação àqueles servos, aquele povo que estavam dentro da igreja, pois eles estavam se corrompendo por causa da idolatria. Eles estavam se sentando juntamente na mesa dos idólatras para comer da carne de sacrifícios de seus deuses, coisa que é totalmente abominável aos olhos de Deus. Eles estavam na igreja adorando o Senhor, mas quando saíam da igreja iam se sentar na mesa dos idólatras, comer juntamente da carne do sacrifício a seus deuses. Então isso irritava ao Senhor. Trazendo para as nossas vidas, quantas vezes se tem buscado a Deus, se tem orado, se tem prostrado, pedindo ao Senhor: Pai, me dá isso, me concede isso. Quantas vezes, eu estou indo à igreja, mas o Senhor não tem me ouvido. O pastor foi usado por Deus e naquele momento o pastor me falou, Deus usando o pastor me falou que eu tenho uma grande promessa na minha vida, mas essa promessa nunca chega. Mas de que maneira você tem buscado a tua promessa? De que forma você tem buscado se aproximar de Deus para que a tua promessa se cumpra na tua vida? De que forma você tem buscado se aproximar do Senhor para que a tua ferida seja sarada? Para que as coisas que te atormentam sejam retiradas da tua vida? Para que teu coração seja limpo? Para que você se torne uma nova pessoa? Será que você tem adorado somente ao Senhor? Será que você tem dedicado ao teu dia somente a Deus? Será que você tem se alimentado da palavra do Senhor? Será que você tem buscado? Porque Jesus fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrai, batei e abri-se-vos-á.
Ou seja, se pedimos a Deus em nome de Cristo, o Senhor nos concederá, mas temos que buscar. Como buscar? Se aproximar de Deus. Ler a palavra, praticar, trazê-la para a nossa vida. Viver o que Cristo tem para nós. E assim a porta se abre. É buscando que alcançamos a nossa promessa. É buscando que alcançamos o que pedimos a Deus. Como eu vou me aproximar de Deus se eu leio a palavra, ou se eu me prostro para orar, ou se eu vou à igreja, mas logo depois eu estou sentado na mesa de um bar. Logo depois eu estou cometendo um adultério. Logo depois eu estou praticando mal. Estou fazendo a fofoca, estou causando a discórdia, estou apontando o meu próximo, não estou honrando meu pai e minha mãe dentro de casa, tem brigado com meu irmão, tem brigado com meu pai, tem brigado com minha mãe, não tenho valorizado a família, não tenho respeitado a esposa, os filhos. Como eu vou alcançar a minha promessa? Como eu vou alcançar a minha bênção se eu não deixar tudo isso de mão? Não tem como eu me aproximar de Deus se eu continuar vivendo no pecado. Não tem como eu alcançar a mudança da minha vida se eu continuar vivendo no pecado. Apóstolo Paulo, ele fala no versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não tem como eu participar do cálice de Cristo se eu não abandonar as coisas do mundo, as coisas mundanas. Isso é óbvio, isso é bíblico. Para se alcançar a tua promessa, para se alcançar o que você tem pedido a Deus nas tuas orações à noite, quando você se prostra para orar, e em oração você chora, quando você se deita, que coloca a tua cabeça no travesseiro e você começa a falar com Deus, você começa a clamar ao Senhor: Pai, está doendo, Pai, estou sofrendo, Deus, eu não estou aguentando mais, é muita dor, muita angústia. Mas logo depois você se levanta e vai colocar um cigarro na boca, vai alimentar um vício que é o desejo da carne. Como eu posso me aproximar de Deus se eu não quero largar os desejos da minha carne? Se eu não me esforço para deixar de lado o desejo da minha carne? Certo que não vai ser da noite para o dia, mas se eu me esforço eu vou conseguir, porque o Senhor nos fala: te esforça e eu te ajudarei. Então, se você se esforçar para se aproximar de Deus, o Senhor vai te ajudar. Se você se esforçar para largar de lado todas as coisas do pecado, as coisas mundanas, o Senhor vai te ajudar, porque é Ele que caminha contigo. Só se consegue se aproximar do Senhor se você abandonar de vez, deixar para trás as coisas mundanas, focar somente em Cristo, somente no Senhor. Pessoas vão estar apontando, pessoas vão estar falando, pessoas vão dizer assim: olha, fez, mas agora quer buscar a Deus. Não importa o que elas digam, o importante é teu foco, que é Cristo. O importante é teu foco, que é Deus. Vivei o que Cristo tem para ti, vivei o que a palavra te ensina. Essa é a maneira certa de se aproximar do Senhor e se alcançar a promessa, se alcançar o que tu pedes. Filho, essa semana que se inicia, eu te falo, se aproxima mais de Deus, se aproxima mais do Pai, o buscai mais, o exaltai, louvai ao Senhor, somente a Ele, somente a Deus, somente a Deus.
Dedica o teu dia a Deus. Ao se levantar, ora e fala: Senhor, hoje eu dedico o meu dia a Ti. Consagro o meu dia a Ti. Somente a Ti. Começa a viver a tua vida de uma forma diferente. Começa aos poucos se afastar de todo o mal do mundo e começa a se aproximar da paz de Cristo. Tu verás grandes coisas na tua vida. Tu verás coisas grandiosas, coisas inexplicáveis acontecer na tua vida. Pessoas olharão para ti e falarão: não acredito, nossa, como mudou, como conquistou, de onde, como assim? A resposta é simples: é Deus na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor me tocou no coração para te trazer. E mais uma vez eu te falo: se aproxima do Senhor, mas esquece as coisas do mundo. Se aproxima de Deus, adora, exalta e louva somente a Deus. Somente a Deus. Começa a deixar as práticas das coisas mundanas de lado e começa a viver para Deus. E verás grandes milagres na tua vida. Graças e paz, que o Senhor te abençoe e te proteja. Essa semana que se inicia seja uma semana de bênção na sua e nas nossas vidas. Amém? Graças e paz.